Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. Que loucura esse lance do Matheus Pereira, né, pessoal? Ontem nós tivemos a confirmação via Flamengo de que realmente o Cruzeiro entrou em contato com o clube para propor uma troca de Matheus Pereira por alguns jogadores do Flamengo. Por acaso, o nome do Luiz Araújo foi colocado pelo Alexandre Matos, diretor técnico do Cruzeiro, como sendo um dos nomes que agradaria ao Cruzeiro para que ele fosse para lá e disputasse essa temporada com a equipe celeste. Mas, apesar das coisas não terem dado certo, inclusive com uma nota oficial do Flamengo saindo a respeito disso, a questão do Matheus Pereira no Flamengo nunca esteve mais aquecida em todos os tempos. Nem quando o Flamengo, na gestão anterior ainda, desejou ter o Matheus Pereira, ele esteve tão próximo de ser jogador do Flamengo. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. A possibilidade ainda existe. E eu vou dizer para vocês como e por que esse processo está acontecendo nesse momento. Mas antes da gente adentrar nessa conversa sobre Matheus Pereira e tudo que envolve o Matheus Pereira nesse momento, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. É fundamental a sua inscrição aqui no nosso canal para a gente continuar crescendo e continuar levando a verdade sobre o Mengão Queridão, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. Então se inscreva, deixa o seu like. É importantíssimo você curtir os nossos vídeos para o YouTube poder nos divulgar para fora da nossa bolha. Estou contando muito com a sua ajuda também nos comentários e na recomendação do nosso canal. Valeu? Bom, nação, vamos começar a falar sobre esse imbróglio aí envolvendo Matheus Pereira. Mas antes de mais nada, eu tenho que dizer para vocês que para esse jogo contra o Vasco, que acontece esse final de semana, provavelmente o Danilo deve ser carta fora do baralho. Felipe Luiz continua, e do meu ponto de vista, acertadamente, enxergando o Campeonato Carioca como sendo um certame de preparação para aquilo que ainda vai acontecer. Na semana passada mesmo, depois do jogo contra o Maricá, o Felipe Luiz disse que a temporada ainda nem começou e que ela começaria apenas quando o jogo do Internacional de Porto Alegre tivesse o apito do árbitro para jogarem o primeiro minuto do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Felipe acertadamente vê que nós ainda estamos num período de pré-temporada. E enxergando esse período de pré-temporada, o Felipe Luiz não vê motivos e não vê por que ele tenha que sacrificar seus atletas no Campeonato Carioca. Ele tem até aquela frase célebre, né? E se isso custar o meu trabalho, azar. Ou seja, ele não vai forçar nenhum jogador no Campeonato Carioca. Da maneira como ele vem levando o elenco rubro-negro, você acha que ele está correto ou você acha que ele não está correto? Tem muita gente discutindo, e com certa razão inclusive, a questão das lesões no elenco rubro-negro. Ontem eu vi uma discussão acalorada a respeito disso. Eu mesmo já fiz um estudo para vocês mostrando que o Flamengo já teve jogadores lesionados demais para um curto período de tempo. Você não viu isso não? É só você dar uma olhadinha lá no Central do Fla. Essa semana eu gravei um vídeo falando sobre as lesões do Flamengo, comparando com lesões de clubes como Manchester City, Juventus, United, Real Madrid, Fluminense, São Paulo, Atlético Mineiro, Palmeiras e, pasmem, pelo curto espaço de tempo, o Flamengo teve muitas lesões. Só que essas lesões são sempre dos mesmos jogadores. Se vocês pararem para olhar, é sempre uma lesão do Cebolinha, é sempre uma lesão do Bruno Henrique, é sempre uma lesão do Nicolás de la Cruz, é sempre uma lesão do Luiz Araújo. São sempre os mesmos jogadores que vêm se lesionando. O que me leva a perguntar se realmente o Flamengo tem um problema grave no trabalho com o pessoal da preparação física que força demais os atletas, ou se esses atletas já foram comprados pelo Flamengo sem estar nas suas melhores condições físicas e sem possibilidade de alcançá-las num curto espaço de 2, 3, 4 anos. Vale a pergunta. Você já parou para se perguntar se esses atletas, exceção feita, é claro, ao Bruno Henrique, mas se esses atletas que vêm se lesionando sempre, se eles foram bem comprados, se não há nada por debaixo dos panos aí, se não há nada sendo escondido sobre as condições clínicas desses atletas?
No caso específico do Luiz Araújo, por exemplo, é um atleta que vem de uma subliga, que é a MLS. A MLS não é uma liga de verdade, não pode ser. O ritmo lá é muito mais lento, o jeito de jogar é muito mais lento, então faz sentido o Luiz Araújo ter algum problema de adaptação física e clínica depois de ter vindo de uma liga como a MLS, né? Que se joga menos, e aqui no Brasil, e eu nem estou falando de quantidade de jogos, isso também interfere, mas eu estou falando da intensidade dos jogos. Então é até natural, mas o Cebolinha vem de uma liga competitiva, que pode rivalizar com a Liga Brasileira em aceleração de jogo. Afinal de contas, o Benfica, por exemplo, está aí nas oitavas de final da Champions League, né? Vai jogar contra o Barcelona. Então é uma situação assim que o Cebola não deveria se lesionar tanto quanto vem se lesionando. Será que o atleta cumpre com tudo fora do campo também? Será que é um atleta disciplinado fora do campo com o seu material de trabalho, que é o corpo? Apesar da gente questionar a metodologia do Flamengo, seria interessante a gente começar a questionar também o comportamento do atleta, o comprometimento do atleta com o seu físico para o que ele pode entregar. Cebolinha teve uma lesão grau 1 e vai ficar um tempo aí sem jogar pelo Flamengo. Talvez retorne caso o Flamengo passe, e vai passar, para as finais do Campeonato Carioca. Mas o Felipe continua dosando. A parte do Felipe Luiz está sendo muito bem feita, pelo menos é o que eu penso, porque ele está dosando a carga de trabalho em cima de cada um dos atletas. Por isso, nesse final de semana, a gente não vai ter o Danilo, que veio aí de 3 jogos desgastantes, entrando sempre ou vindo como titular direto, e agora ele fica fora para poder dosar essa carga muscular, e ele fica fora num jogo importante, né? Num jogo de semifinal de Campeonato Carioca. O que mostra que o Felipe Luiz realmente está cumprindo com aquilo que ele está falando. A temporada ainda não começou, mas que é estranho pra caraca. O Felipe está com todo esse cuidado para cima de todos os atletas, e ainda assim os caras virem a se lesionar. É muito estranho, não é? Opina para mim sobre o que você acha sobre esse prisma novo que eu trouxe para vocês, que é uma questão não só do clube ou da preparação física do clube, mas também da condição em que o atleta chegou no Flamengo, de qual liga ele veio, e se ele tem aquele comprometimento, se você acredita que o atleta tem aquele comprometimento necessário para poder atuar no dia a dia pelo Mengão Queridão. Comenta aí que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora, o caso Matheus Pereira, Luiz Araújo e Flamengo. Quem me acompanha sabe que eu já havia informado para vocês, desde quando foi anunciado Leonardo Jardim para o Cruzeiro, que Leonardo Jardim e Matheus Pereira não se bicavam, nunca se bicaram. Foram treinador e jogador lá no mundo árabe, e lá mesmo os caras tiveram discussões ferrenhas. Matheus e Leonardo Jardim não são os melhores amigos. Aliás, estão longe disso. Nem profissionais eles são um para o outro. Eles têm extrema dificuldade de estarem juntos. Bom, eu já sabia que essa treta ia rolar, mas o problema é do Cruzeiro, não é nosso. Só que o Cruzeiro resolveu colocar o Flamengo na parada também. O Alexandre Matos chegou a conversar com o Boto sobre uma troca do Matheus Pereira com o Flamengo. Essa troca não era que eles miraram no Luiz Araújo especificamente, não. Queremos o Luiz Araújo, não. A ideia dos caras era realizar uma troca com o Flamengo por algum jogador do Flamengo. Pasmem, o Alexandre Matos chegou a perguntar ao Boto, em outra conversa, se o Arrascaeta era negociável e como poderiam negociar o Arrascaeta. Eu já tinha dito isso para vocês, quem me acompanha sabe. O Boto chegou, o Alexandre Matos, diretor técnico do Cruzeiro, chegou a desejar um retorno do Arrasca para lá. Mas o Arrasca é inegociável, é imprestável e vai aposentar no Flamengo se Deus quiser. Concordam com a aposentadoria dele aqui no Mengão? Pois é. Aí, sabendo desses problemas do Matheus Pereira com o treinador, aliado à rejeição que a torcida está tendo agora ao Matheus Pereira pelo fraco desempenho no ano de 2025 e pelas declarações do Matheus Pereira lá em Belo Horizonte, dizendo que queria ter sido negociado pelo Cruzeiro, que não queria estar jogando mais por ali. Quer dizer, esse tipo de declaração botou na cabeça do torcedor cruzeirense que o seu principal jogador não vai servir mais para esse ano de 2025.
Então os caras chegaram a pendurar um boneco com a camisa do Matheus Pereira num viaduto, como se o boneco estivesse sendo enforcado. O Cruzeiro teve até que melhorar a sua segurança para os atletas poderem dar seguimento nos trabalhos no dia a dia. Ou seja, a situação está insustentável para o Matheus Pereira e para outros jogadores. Outros jogadores, inclusive, como o William, já estão sendo emprestados em trocas por outros jogadores emprestados também. Então, o que o Alexandre Matos chegou a propor no início de negociação com o Flamengo era uma troca de jogadores à lá anos 80. Você me empresta aqui, eu pago o salário desse. Eu te empresto o Matheus Pereira e você paga o salário do Matheus Pereira. Era uma troca à lá anos 80, tá? Só que o que acontece? Eu venho falando isso sempre para vocês e a nota do Flamengo corrobora isso. O Zé Boto disse que não vai negociar jogadores agora. Jogadores que são importantes para o Felipe Luiz não vão sair agora, desde que não haja uma proposta indecente, uma proposta irrecusável. Se houver uma proposta irrecusável, há que se pensar no que vai acontecer com cada atleta. Ok? Beleza? Bom, então os caras sentaram para conversar sobre a chegada do Matheus Pereira, que é vista com bons olhos, porque ele poderia ser o jogador que vai revezar com o Arrascaeta. Tá? Ele pode sim jogar naquela ali que o De La Cruz joga, fazendo um segundo homem de meio de campo, mas com muito menos intensidade, porque ele não tem cacuete de marcação. Então, para usar o Matheus Pereira junto com a Arrascaeta, você teria que trazer o Gerson ou o De La Cruz para fazer segundo volante e soltar Matheus Pereira e Arrascaeta na frente para poder armar. Uma das características do Matheus Pereira que encanta muito o Felipe Luiz é a possibilidade do Matheus Pereira poder jogar de segundo atacante. No ano passado, quando o Cruzeiro estava sem atacante, ele chegou a jogar até de centroavante. Mais de segundo atacante, jogando mais próximo do centroavante, ele consegue dar passes fenomenais. É um jogador extremamente inteligente e versátil. E isso agradou muito o Felipe Luiz. Ambos, Matheus Pereira e Felipe Luiz, chegaram a ter uma conversa lá no Horto quando o Flamengo jogou contra o Cruzeiro no ano passado. E, claro, que despertou interesse do Flamengo sim. O jogador escolhido pelo Cruzeiro, a priori, foi o Luiz Araújo. Mas o Cruzeiro escolheu o Luiz Araújo porque o Luiz Araújo aceitou a proposta do Cruzeiro? Até onde eu sei, não houve proposta do Cruzeiro para o Luiz Araújo. Foi uma coisa tratada entre Flamengo e Cruzeiro. Não chegou nos atletas, assim como pelo que eu apurei, também não é verdade que o Matheus Pereira tenha recusado o Flamengo. Não. Até então tinha sido uma situação só entre clubes, tá? Então nem o Matheus Pereira recusou o Flamengo, nem o Luiz Araújo aceitou o Cruzeiro. O lance é que o Felipe Luiz não está disposto a perder o Luiz Araújo para ter o Matheus Pereira, mesmo admirando o Matheus Pereira e a forma como ele pode atuar na equipe do Flamengo, como o Felipe admira. E então as negociações cessaram, as conversas pararam e ficou por aí mesmo. Bom, Fabrício, então o Matheus Pereira não vem para o Flamengo, é isso? Mais ou menos. Existe aí agora uma possibilidade que até então eu achava ridícula, achava que não poderia acontecer, mas graças ao Gabriel Barbosa, o antigo Gabigol, ela pode se concretizar sim, tá? Existe a possibilidade de haver uma troca com o Cruzeiro, e repito, para mim era uma situação ridícula até de ser pensada, mas existe a possibilidade do Lohan ser emprestado ao Cruzeiro e o Matheus Pereira vir de contrapeso para o Flamengo. É o desejo do Gabriel Barbosa, que já ligou para o Lohan, tentando convencer o Lohan a ir para a equipe cruzeirense. O Cruzeiro ainda não amadureceu bem essa ideia de rolar uma troca lá nos 80, na orelha, como a gente falava, vem um e vai outro sem ninguém pagar nada mais para ninguém, e por isso a coisa ainda não chegou num estágio de evolução que se espera. Até porque, se de um lado tem um Gabigol lutando para levá-lo para o Cruzeiro, do outro tem o Davi Luiz, que está ligando todo santo dia para o Lohan, para convencer o Lohan que o projeto do Fortaleza é o melhor para ele, e que lá do lado dele, Davi Luiz, o Lohan vai poder evoluir e retomar a sua carreira com a credibilidade que ele tinha antes. Então, nesse momento, o Lohan ainda não sabe se vai para o Cruzeiro, se vai para o Fortaleza. E vale lembrar, pessoal, que isso é uma decisão que pode levar mais tempo para ser tomada, porque a janela de transferências interna ela abre no dia 10 de março e fecha no dia 11 de abril.
Então tem tempo para os caras poderem trabalhar a situação do Lohan. O Cruzeiro, como eu disse, vê com bons olhos a chegada do Lohan, mas acha que ficaria perdendo se o Flamengo não desse algo a mais pelo Matheus Pereira. Então qual é a estratégia do Cruzeiro no caso do Lohan? Pode-se trocar Lohan pelo Matheus Pereira, desde que o Flamengo fixe o passe do menino dentro de uma conjectura que o Cruzeiro queira bancar. E é justamente por isso que o Lohan ainda não foi emprestado. O Lohan ainda não foi emprestado porque o Fortaleza só aceita pegar o moleque emprestado se tiver 10% de participação numa venda enquanto o moleque estiver lá, e que o Flamengo coloque preço no menino para que eles tenham opção de comprá-lo ao final do empréstimo. E isso é tudo que o Flamengo não quer. E o mesmo está valendo para o Cruzeiro também. Então, se em algum momento alguém no Flamengo entender que vale a pena colocar preço fixo no Lohan para o Cruzeiro em prol do Matheus Pereira, a negociação pode acontecer. Mesmo que o Flamengo venha hoje dizer não há chance, pessoal, até dia 11 de abril há chances do negócio acontecer. Uma situação que eu achava simplesmente ridícula. Lohan por Matheus Pereira. Matheus Pereira é simplesmente um dos maiores meias do futebol sul-americano hoje. Ou é ele ou é a Arrascaeta. Dependendo do... Se o Arrascaeta estiver bem física e clinicamente, é o Arrascaeta disparado. Se não, é o Matheus Pereira. Na minha humilde opinião, é assim. Então, para mim, trocar Matheus Pereira no Lohan era uma situação ridícula. Que, graças ao técnico Leonardo Jardim e a burrice, com todo respeito, mas e a burrice da torcida do Cruzeiro, pode acabar se concretizando se o Flamengo se alinhar com o Cruzeiro nesses pontos. E aí eu pergunto para vocês acham melhor colocar o Lohan com vitrine lá no time do Fortaleza, com esses pedidos que o Fortaleza vem fazendo ao Flamengo? 10% numa venda se o moleque estiver jogando pelo Fortaleza, mais o passe fixado? Ou vocês achariam mais interessante uma troca pelo Matheus Pereira com o Cruzeiro, colocando o preço no moleque, fixando o preço no moleque, que no término do empréstimo, se o Cruzeiro quisesse, o Cruzeiro arrematava? Qual escopo para vocês é o escopo mais vantajoso para o Flamengo ou onde o Flamengo vai perder menos? Vale lembrar que o Lohan está treinando em separado no Ninho, porque o Sub-20 já está para disputar a Libertadores da América, já viajou para disputar a Libertadores da América da categoria, e o Lohan, como estava praticamente fechado com o time do CSKA, não foi inscrito na Libertadores. Então o Lohan, nesse momento, está fazendo um treino que nem o meu, numa corridinha, numa caminhadinha, uma musculaçãozinha, nada de bola. Felipe não vai usar? O que vocês acham, pessoal? Comentem aí, por favor. Tamo junto e misturado. Obrigado por tudo. Não esquece de se inscrever para fortalecer o nosso canal. Estaremos sempre juntos, falando a verdade, doa quem doer, do nosso clube de regatas do Flamengo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.